Olá, que a paz de Cristo esteja na tua vida, no teu coração. Nós estamos ministrando essa série sobre o Apocalipse. Hoje, com a graça de Deus, iremos estudar os capítulos 15 e 16 do livro de Apocalipse. O capítulo 15 é um capítulo introdutório às 7 taças que serão derramadas durante o período da grande tribulação. São 7 taças da ira de Deus. Então, como nós vamos estudar e vamos expor o capítulo 15 e 16, vamos lá. Apocalipse, capítulo 15, o versículo 1 diz assim: E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Versículo 2: E vi um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto do mar de vidro, e tinham harpas de Deus nas mãos. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo, e por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. É claro, o texto continua, mas essa porção aqui, do versículo 1 até o versículo 4, e vamos explicar passo a passo para que não haja nenhuma confusão. O tema que demos a este estudo, a essa exposição, as taças da ira de Deus. Como nós vimos, o versículo 1 diz assim: E vi outro grande e admirável sinal. O capítulo 15 é o capítulo introdutório às 7 taças, porque as 7 taças mesmo serão escritas no capítulo 16. O capítulo 15, ele, com seus 8 versículos, ele apenas introduz isto. Quando nós olhamos para o versículo 1 do capítulo 15, esse termo grande sinal e admirável no céu, a expressão no céu indica que será um sinal visto por todas as nações, todo o mundo. No céu indica que é universal. Por exemplo, quando nós olhamos para a lua, ela está no céu, e nós vemos então todas as nações veem a lua. Verdade é, ou a lua, ou até mesmo o sol. Verdade é que no Japão vê-se num fuso horário diferente, mas todas as nações veem o sol. Então, quando fala no céu, é um indicativo de algo que será visto universalmente. Qual sinal será esse? A palavra de Deus não descreve, e não podemos ter vozes quando a Bíblia se cala. Ela só fala que será um sinal. A palavra grega para esse grande e admirável sinal, a palavra grega é a palavra semeion. Semeion é a palavra grega que significa sinal miraculoso, prodígio, sinal de um evento grande e realizado exclusivamente por Deus. O termo grande aqui no versículo 1 confirma que só Deus pode fazê-lo, e ele será um sinal no céu. Nós não sabemos qual o sinal será, mas será um sinal no céu anunciando o fim dos
7 anos de grande tribulação. Significa que será o fim de uma etapa. O fim de uma etapa. Também, no versículo 1, vi um outro grande sinal. Já que fala outro, porque antes já teve um sinal. Onde é visto esse sinal? No capítulo 12. Lá no capítulo 12 é visto também um sinal no céu. Aqui é um outro sinal que Deus dará e que nós não sabemos qual. Só sabemos que esse sinal marcará o fim da grande tribulação, que será de 7 anos. No versículo 2, vai explicar sobre o mar de vidro. Mas antes de eu ir por mar de vidro, quando aqui no versículo 1 do capítulo 15 fala sobre sinal, nós temos uma parte aplicativa aqui para as nossas vidas. O que nós aprendemos e o que nós podemos colocar em prática para nós? É interessante estudar Apocalipse não somente no sentido escatológico, claro, é importante, é um livro escatológico, não há dúvida, mas é importante também estudá-lo tirando lições para o nosso dia a dia. Aqui quando fala, vi um grande e admirável sinal, e nós já podemos confirmar que esse sinal é um sinal feito por Deus. Isso revela que Deus, ele trabalha por sinais. Deus é o Deus dos sinais. Por exemplo, em Gênesis, a Bíblia diz sobre Caim. A Bíblia diz que Deus colocou um sinal em Caim. Ela não revela qual. Note, Deus é o Deus que revela de uma maneira transcendental, misteriosa, gloriosa. Não é? Ele não fala qual foi esse sinal, não está escrito na Bíblia qual foi o sinal que ele colocou em Caim, mas ele colocou um sinal. Então ele se revela por meio dos sinais. Deus também colocou um sinal, né, após o dilúvio. Deus colocou um sinal após o dilúvio, mostrando que não mais destruiria a terra com água. Quando o povo saiu do Egito, Deus também ordenou que o povo pegasse o sangue do cordeiro e colocasse nos umbrais das portas como um sinal. Note, Deus trabalha por sinais. Quando Moisés tira o povo e vai com o povo no deserto, Deus pede que cada representante de uma tribo junta os cajados, e o cajado que florescesse, eram 12 cajados, as varas secas. Da noite para o dia, o cajado que florescesse era um sinal que Deus tinha chamado aquela tribo para ser a tribo sacerdotal, levítica, a tribo dos sacerdotes. E a palavra diz que colocaram todas as varas, os cajados secos num canto. No outro dia, o sinal de Deus estava no cajado de Arão. Deus havia escolhido a descendência de Arão para ser sacerdote. Deus tinha feito um sinal. Na época de Gideão, Deus se revelou no sinal da lã. Deus também mandou que a igreja do Senhor, né? A igreja do Senhor, ou melhor expressão, já nesse caso não foi um mandamento, né? E sim uma promessa. A igreja do Senhor, ela será tirada da terra como um sinal de que a igreja não passará na grande tribulação. Ela será raptada da terra como um sinal de que Deus ama a sua igreja. Antes de Ló e sua família perecer na cidade de Sodoma e de Gomorra, foram destruídas. Antes disso acontecer, Deus tirou Ló e a sua família de Sodoma e Gomorra como um sinal. Elias foi arrebatado para o céu sem provar morte, como um sinal de que os pertencentes da igreja, os membros da igreja, na época do arrebatamento, como Elias,
será arrebatado para o céu. Enoque foi para o céu transladado sem ver a morte, como uma figura, como um sinal, dizendo que, mostrando para a igreja, dando sinal para a igreja, que a igreja subirá ao encontro do Senhor nos ares, sem ver a morte, por causa, isso os que estiverem vivos, né, na época, porque os que tiverem morrido, ressuscitarão primeiro, e juntos, vivos e ressuscitados, estarão em contração com Cristo nos ares, para estar para sempre com o Senhor. Então, nós podemos concluir, nesse primeiro versículo, que Deus é o Deus dos sinais. Deus, ele se revela por sinais. Com certeza, Deus, ele te dá sinais para falar contigo, para te orientar. O Deus das Escrituras é o Deus dos sinais. Eu poderia correr aqui a Bíblia inteira mostrando que Deus é Deus de sinais. No versículo 2 de Apocalipse, capítulo 15, diz que vi um mar de vidro. Mar, aqui no livro de Apocalipse, é uma figura de povos, de gentes e de nações. Então, vi um mar de vidro misturado com fogo. Fogo vai falar do juízo, E o fato de ser de vidro vai revelar que Deus, ele julga, ele executa os seus juízos de forma transparente. Mar de vidro e fogo. Fogo é o juízo, é a punição. O mar aqui literalmente vai revelar, o mar de vidro, a transparência. O mar são pessoas, multidão de pessoas que serão salvas. Agora, observe, versículo 2: vi um como mar. A expressão como, literalmente, vai indicar que não é uma água literal. Como mar de vidro significa uma multidão de pessoas. Por que pessoas? Vejam, mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estava junto do mar de vidro, e tinham harpas na mão. Agora, e cantava o cântico de Moisés, grande, e cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grande e maravilhosas são as tuas obras. Observe que no versículo 2, quando fala assim: e saíram vitoriosos da besta. A besta é um governo que só atuará na grande tribulação. Então, essas pessoas aqui, note que é como um mar de pessoas. Elas sairão da grande tribulação, porque é onde a besta atuará. Essas pessoas serão salvas não é na grande tribulação. Na grande tribulação, livrar-se-á da besta, do seu número, da sua imagem. Então fica claro que essas pessoas serão salvas na grande tribulação. Versículo 3, elas tinham o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Cântico de Moisés, por que Moisés? Lembram? Durante a libertação de Israel, quando Deus libertou o povo do Egito, da opressão egípcia, atravessou o Mar Vermelho, o povo cantou um cântico de vitória, o cântico de louvor e de adoração a Deus. Então, o cântico de Moisés é o cântico de livramento, porque Faraó vinha atrás para os destruir, e Deus então deu o livramento. Então, o cântico de Moisés é o cântico do livramento da besta, do falso profeta, período da grande tribulação, né? E depois, e o cântico do Cordeiro. Cordeiro, quem é o Cordeiro? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus é Jesus. Jesus é o Salvador. Então,
quando esse texto aqui fala que cantava o cântico de Moisés, é o cântico da vitória, e o cântico do Cordeiro é o cântico do Salvador, significa que essas pessoas foram salvas na grande tribulação, e que elas não pertencem à igreja, por quê? Elas não têm galardão. A única coisa que elas tinham e terão, porque será no futuro, a única coisa que elas terão é o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Só isso, não tem galardão. O versículo 4 continua o cântico dizendo: quem não te temerá? Porque as pessoas viram as grandes catástrofes, as grandes iras do Senhor sendo derramadas durante a grande tribulação, e elas foram salvas pelo Senhor. E então, a ponto que elas agora, ao verem tudo isso e escaparem-se pelo Senhor, quando elas achavam que tudo estava perdido, então diz assim: quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Note que elas estão diante de sentenças de juízos, e elas cantam: os teus juízos são manifestos, são vistos, são experimentados, e nós fomos salvos pelo Senhor. Quando o Senhor derramou o juízo, nós não adoramos a besta. Quando o Senhor derramou o juízo, nós não prostramos diante de sua imagem, nem aceitamos o seu sinal. Por isso estamos cantando louvores ao Senhor. No versículo 5, diz assim: e depois disso, quer dizer, depois que as pessoas foram salvas na grande tribulação, olhei, eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Aqui, claramente, nós vemos aqui, de forma muito clara, que no céu há um plano perfeito de Deus no céu, e há um tabernáculo celestial. E quando a palavra tabernáculo aqui é a palavra grega naos, que significa santo dos santos, onde Deus está. No tabernáculo do Antigo Testamento era onde estava a arca da aliança, que significava a presença de Deus. E no tabernáculo celestial há o lugar santíssimo, onde o Senhor Deus está. Então, o tabernáculo feito aqui é uma réplica do tabernáculo celestial. Tanto é que a arca da aliança também é uma réplica da celeste. Tem gente achando que a arca foi para o céu. Gente, lá no céu não entra nada material, nada físico. Aquela arca, na época do Império Babilônico, ela fora destruída para que se tirasse a riqueza da mesma. Essa arca já não existe mais. Alguns até dizem que está escondida, está não sei aonde. A arca desapareceu, né? Ninguém sabe de fato e de verdade o que aconteceu com ela, mas provavelmente tenha sido destruída para pegar as riquezas. Quando nós lemos que o rei Nabucodonosor e seus sucessores, quando lemos a história, nós observamos que eles pegaram os utensílios, os objetos do templo sagrado. E um dos objetos que continha maior riqueza é a arca. Então, de certeza que eles pegaram a arca. Todavia, se de alguma forma o Senhor a protegeu, não sabemos. Agora, que ela está no céu, com certeza não está. Porque no céu não entra nada material, nada físico, né? Essa arca celestial, que é descrita aqui no Apocalipse, o tabernáculo celestial, são figuras das coisas celestiais. O que há aqui embaixo são réplicas daquela que há no céu, que não é material, que transcende do material. E aqui diz que, versículo 5 do capítulo 15, diz que eu olhei, João, e depois disso olhei, e eis um templo do tabernáculo, o testemunho se abriu no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente,
e cingido com cintos de ouro no peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas, 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo se encheu de fumaça, fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que consumasse as 7 taças da ira de Deus, as 7 pragas. É interessante observar que aqui os 7 anjos, eles estavam no céu, e agora os 4 seres viventes, esses 4 seres viventes estão diante do trono do lugar santíssimo onde o Senhor Deus está, e eles agora vêm para o Senhor nosso Deus, e eles entregam aos anjos, e os anjos assim, revestidos de glória, de poder, porque aqui fala que a casa, o templo se encheu de fumaça, onde a fumaça representa aqui a glória de Deus. No Antigo Testamento, quando a glória de Deus se manifestava, era vista uma coluna de fumaça. Então, é do trono de Deus que sai a ordem para que se derrame a sentença de Deus sobre os homens ímpios, desobedientes na terra. Nós vamos confirmar isso aqui no capítulo 16. Ok? Mas uma coisa interessante, quando nós estamos falando do capítulo 15 e do mar de vidro, onde as pessoas ficarão, é interessante esclarecer no mapa escatológico, já que esse evento acontecerá na grande tribulação, onde fica esse mar de vidro? Quem são as pessoas que irão para lá? Como isso acontecerá? Então, vou mostrar aqui no gráfico para vocês como isto se dará. Ok? Bom, aqui nós estamos com o mapa escatológico. Vocês vão ver aqui a linha do tempo. E agora nós estamos olhando, estamos vendo ali que o paraíso e Jesus no paraíso, porque depois da morte de Jesus, ele inaugura o paraíso, e o paraíso é a antessala, o paraíso é a antessala o paraíso é a antessala do céu, bem como o Hades, ali embaixo, vocês podem ver, é a antessala do inferno. São 2 antessalas. Quem morre salvo vai para a antessala do céu e está com Cristo. E quem morre perdido vai para o Hades, a antessala do inferno, até o dia que haverá ressurreição, como diz em João capítulo 5, versículo 28 e 29, que diz que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem ressuscitarão para a ressurreição da vida. Os que tiveram feito mal sairão na ressurreição da condenação. Ou seja, tanto salvos como perdidos, quem está no paraíso ou no Hades, ambos ressuscitarão e serão julgados pelo Senhor. Então, nós temos ali o tempo da igreja, ok? Que é aquele tempo entre a morte e a ressurreição de Jesus até iniciar a grande tribulação. Antes que inicie a grande tribulação, o que vai acontecer? Jesus virá nas nuvens. Ele virá nas nuvens dos céus, com poder e grande glória, ali nas nuvens, e ele vai arrebatar a igreja. Ele vai arrebatar a igreja, e quem morreu em Cristo ressuscitará primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e juntos, num só corpo, juntos, subiremos e encontraremos com o Senhor nos ares. Ali terá o tribunal de Cristo. Não é um tribunal para condenar as pessoas, e sim para galardoar, como se fosse um pódio, tá? Então ali estaremos para sempre com o Senhor.
como será um período de 7 anos, enquanto lá no céu estamos sendo galardoados pelo Senhor, no tribunal de Cristo, entraremos para as bodas, a festa da igreja. Estaremos lá durante esse período de 7 anos. Enquanto isso, aqui embaixo está acontecendo a grande tribulação, que terá os 7 selos, a abertura dos 7 selos, tocará as 7 trombetas e também será derramada as 7 taças. Então, nesse período, é o período chamado período da grande tribulação, durará 7 anos. Nesses 7 anos, onde terá aqui o domínio da besta, onde Cristo, aquelas catástrofes terríveis. Enquanto isso, enquanto aqui a terra está, maior tribulação que nunca houve, diz a Bíblia, que nunca houve nem jamais haverá. Enquanto isto, que baixa coisa terrível, lá no céu, estará a igreja no gozo celestial. Mas haverá pessoas aqui na terra, durante esse período, que não aceitará o carimbo da besta, não adorará a sua imagem. E essas pessoas invocarão o Messias, invocarão Cristo, a exemplo dos judeus que não aceitaram o Messias. E essas pessoas então serão salvas na grande tribulação. E como elas não podem ir para bodas do Cordeiro, elas também não podem ir para o Hades. O paraíso já não existe. Para onde elas irão? Elas não podem ficar vagando. Porque a Bíblia diz que depois da morte, sexo e juízo, ninguém fica vagando. Precisa de ter um lugar, que não é a boda do Cordeiro, porque lá é só para a igreja foi arrebatada, é uma festa, uma celebração, é um lugar somente para a igreja, tá? Então, como eles não podem ir para lá, também não podem ir para o Hades, também não podem ficar vagando, para onde eles vão? Para o mar de vidro. É um lugar preparado, eles estarão lá nesse lugar, nesse mar de vidro, clamando ao Senhor, louvando ao Senhor, o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, ok? Então é muito importante que se esclareça essa parte aqui, ok? Indo aqui agora para o capítulo 16, que no capítulo 16, como eu disse, o capítulo 15 ele é introdutório, o capítulo 16 ele vai narrar sobre as 7 taças da ira de Deus. Essas 7 taças, como eu disse no início, revelarão o fim da grande tribulação. Versículo 1 do capítulo 16 diz assim: E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Quando eu leio essa expressão aqui, e ouvi, vinda do templo, no capítulo 16 e versículo 1, e quando eu olho para o capítulo 15 e o versículo 7, quando diz assim: E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas. Esses 4 animais, entende-se que são 4 seres que estão diante de Deus. Particularmente, é uma interpretação particular minha, eu entendo que estes seres são 4 arcanjos. Há quem defenda que arcanjo só exista um arcanjo, mas a Bíblia aponta para mais. Note, no capítulo 10 de Daniel, diz assim o texto sagrado, versículo 13: Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, no plural, Miguel é um arcanjo, e quando fala um dos primeiros, é porque ele não é o único,
Ele não é o único. Como se trata de um príncipe, e aqui fala sobre os 4, creio que esses 4 animais são 4 arcanjos que servem diante do trono de Deus e que eles agora estão ali amando do Senhor e eles recebem as taças da ira de Deus e eles entregam aos 7 anjos para derramar na terra. Ok? Versículo 2, capítulo 16 de Apocalipse. E foi o primeiro anjo e derramou a sua taça sobre a terra e fez uma chaga maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Então, nós observamos aqui que essa primeira taça foi derramada e saiu chaga maligna nos homens que tinham o sinal da besta. Lembrando que a besta, ela só atuará no período da grande tribulação. Vale a pena aqui fazer uma pausa para mostrar claramente por que a igreja, ela não passará pela grande tribulação. Por que a igreja não passará pela grande tribulação? Por que a igreja será livre desse período? Tem pessoas que acreditam que ela passará, mas a Bíblia é clara em dizer. Vamos ao texto sagrado, onde na Bíblia que mostra que a igreja não passará. Por que é importante mostrar que a igreja não vai passar? São taças da ira. Deus vai derramar a ira sobre a igreja. Então, seria a maior prova de que Deus não ama a igreja. Como é que ele enche as taças da ira, derrama sobre a terra e a igreja aqui? Seria a maior incoerência bíblica do universo. Não tem como, não tem cabimento em lugar algum. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, e o versículo 10, está escrito assim: a esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Quer dizer, ele, Jesus, nos livra da ira futura. No capítulo 5, versículo 9, também está escrito: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus. Também em Apocalipse 3:10 diz que o Senhor nos livrará da tribulação que há de vir. Ok? Então, em primeiro lugar, porque a igreja não passará pela grande tribulação, porque é promessa do Senhor que Ele nos livrará da hora da tribulação. Que nós não fomos destinados a ir, mas para a salvação. A palavra salvar vem do grego sotéria, que significa dar o escape, dar o livramento. Antes que as taças da ira sejam derramadas na terra, o Senhor nos dará o escape, o livramento, a salvação, nos arrebatando para o céu, para estar com Ele para sempre. Em primeiro lugar, é uma promessa. Em segundo lugar, os crentes são ensinados, são advertidos a esperar o arrebatamento e não para enfrentar a grande tribulação. Já que é a grande tribulação, como diz lá em Mateus capítulo 24, nunca houve dias semelhantes a esses, nunca jamais haverá. Serão dias terríveis, tenebrosos, dias difíceis, dias terríveis. Se a igreja fosse passar pela grande tribulação, havia um treinamento para a igreja, para ela poder suportar a grande tribulação e provar sua fidelidade. No entanto, não é isso que a Bíblia adverte. A Bíblia, em momento nenhum, nos encoraja a passar pela grande tribulação. Em momento nenhum, pelo contrário. A Bíblia nos adverte, nos encoraja a nos preparar para o arrebatamento. O próprio Jesus, quando conta a parábola das 10 virgens, não é? assim, vigiai e orai, porque não sabeis que hora de vir o vosso Senhor. É para que estejam prontos para o dia que o noivo vier, e não a chegada do anticristo da besta. A instrução bíblica é para que os crentes esperem o noivo, esperem Cristo, a noiva espere o noivo, e não espere
alguém para tentar roubar. Não é isso? Ok? Nós não somos treinados para passar pela grande tribulação. Nós somos treinados para subir no arrebatamento da igreja. É a segunda prova que a igreja não passará pela grande tribulação. Uma outra evidência é o fato de a grande tribulação, ela vai durar um tempo. São 7 taças, né? São 7 taças, então 1, 2, 3, então haverá um tempo em que isso acontecerá. Isso não indica um momento apenas, já que indica um tempo. Esse tempo será difícil, será doloroso, portanto a igreja não poderá passar. A outra questão é que as bodas do Cordeiro será exatamente para dar o livramento de que Deus preparou isto para seu povo como prova de amor. Tá? Uma outra evidência ainda é essa demonstração, né, de que a igreja não passará pela grande tribulação, é vista quando Deus livrou Noé e a sua família antes que o dilúvio acontecesse, livrou Ló antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Os israelitas, como eu disse no início do vídeo, escaparam-se, não é? E do outro lado cantou o cântico de Moisés. Então significa que a igreja não passará pela grande tribulação. Ok? A segunda taça derramada, versículo 3. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como um morto, e morreu no mar toda alma vivente. Aqui, Deus vai derramar uma taça, e as águas marinhas, as águas do mar, tornar-se-ão em sangue. Haverá uma mortandade em todo animal marinho. Imagina o mau cheiro que terá na terra, e a própria água tornou-se em sangue. Que horror que será nessa segunda taça derramada. A terceira taça, no versículo 4. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios. Aqui as águas doces também foram danificadas. A quarta taça, versículos 8 e 9. Versículo 8 e 9. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi permitido que abrasasse os homens com fogo. O sol se aproximará da terra e vai queimar, torrar os homens com calor. Olha o calor que haverá durante isso. Os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Aqui eu quero fazer uma aplicação. Note que as coisas estão piorando. Na primeira praga, chagas mortais saíram na pele dos homens. Na segunda taça, as águas se tornaram em sangue, aquela caatinga de sangue morto na terra. A terceira, os rios. A quarta, o sol abrasa os homens, queimando os homens. Por que esperar esse dia da grande tribulação para se arrepender? Por que não se arrepender antes? Por que não consertar nossa vida com Deus agora e esperar a volta de Jesus? Por que temos que ficar cocheando em dois pensamentos? Por que temos que tornar nossa igreja uma igreja mundana? Por quê? E não se arrepender? Aqui o texto é categórico, versículo 9, em dizer que, embora os homens fossem abrasados pelo calor do sol que se aproximará da terra, sofrendo o castigo do erro e do pecado, não deram glória a Deus, porque não se arrependeram. Isso também nos ensina que para dar glória a Deus, para que o meu louvor chegue a Deus, eu tenho que me arrepender.
Não adianta eu estar na igreja, mão para cima, adorando a Deus, sem arrependimento do meu pecado. Há pessoas que estão em pecado de fornicação, ou seja, jovens que estão cometendo atos sexuais antes do casamento, pessoas que estão adulterando, traindo o cônjuge, pessoas que estão na internet vendo pornografias e não se arrependem, pessoas que defamam o próximo e não se arrependem. Sem arrependimento, ninguém adora a Deus. Para nós adorarmos o Senhor, em primeiro lugar, nós temos que nos arrepender. Só alguém com o coração arrependido, contrito, quebrantado, sofrendo nojo do erro e do pecado, recebe perdão. Não é só pedir perdão a Deus de boca para fora, porque Deus conhece o coração. Não há perdão sem arrependimento. Para que nós possamos receber perdão, precisamos nos arrepender. E há pessoas que não se arrependem, nunca serão perdoadas, porque não se arrependem. Então, ficarão reservados para o dia do castigo eterno, por falta de arrependimento. A quinta taça, versículo 10 e 11, diz assim: e o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. E por causa de suas dores, e por causa de suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram de suas obras. Não se arrependeram de estar adorando imagens, a imagem da besta, nem o seu número, não se arrependeram. E elas mordiam suas línguas. Agora, observe como o homem é mau. Como que Deus não poderia preparar outro lugar senão o inferno para castigar tamanha maldade. Porque mesmo assim, diz o texto que eles blasfemaram do Deus santo, justo e verdadeiro. E não se arrependeram das obras más. Há pessoas que entendem que Deus tem que aceitá-las com todas as suas mazelas. E se esquecem que essas pessoas são criaturas. E que o Criador é Deus e que só Ele é que domina, que é soberano, que nós somos seus servos, suas criaturas, que devemos atentar para as ordens, para os propósitos do Senhor Deus Todo-Poderoso. Quem não atenta para os propósitos do Senhor, sofrerá a ira do Deus Todo-Poderoso. Estamos terminando, versículo 12 até o 16, vai falar aqui sobre a sexta taça. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre os rios, sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Antes de eu continuar lendo, o versículo 12, que diz que o anjo derramou sua sexta taça, o rio Eufrates secou. Na região da Palestina, do Oriente Médio, a secagem desse rio indicará o lugar, a preparação por onde os reis revoltados, esses reis revoltados, que aqui no versículo 13, nós vimos que da boca do dragão, do demônio, vieram espíritos malignos, incorporaram esses reis, e esses reis vieram do Oriente, de todas as partes do mundo. Essas pessoas virão do Oriente, e são representantes, são exércitos que virão para poder, esses exércitos, esses reis, essas nações e representantes delas,
serão convocados pelos espíritos que saem da boca do dragão, que é o diabo, espíritos malignos, demônios, entrarão nesses reis e virão contra Israel, na grande batalha chamada Batalha do Armagedon. A gente vai ver mais na frente, tá? Então, a secagem do rio é uma preparação para que fique mais fácil, para que esses exércitos venham contra Israel. Aí, e diz aqui que são espíritos semelhantes a rãs. As rãs, na época da lei, elas eram consideradas imundas. Na mitologia, mitologia grega, diz que elas possuíam pragas. Então, demônio, ou seja, é tudo de ruim, é tudo que não presta. Versículo 14: porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha, aquilo que eu falei, naquele grande dia, o dia do Todo-Poderoso, o dia da batalha, da Armagedon. Versículo 15: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia, guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se veja as suas vergonhas. Andar nu aqui são vestes, fala de obras, aqui na linguagem figurada de Apocalipse, fala de procedimento, fala de ações. Então as pessoas têm que ter um comportamento que não é um comportamento despido, nu, vergonhoso pelo pecado, não é? Note que a nudez é condenada na Bíblia de canto a canto. Eu fico pensando às vezes, por que as pessoas vão para as igrejas? Às vezes eu fico pensando, por que as pessoas elas vão para as igrejas com roupas sedutoras, com nudez, de certa forma? São pessoas desprovidas do Espírito de Deus, que não são salvas e que, lamentavelmente, o que aguarda essas pessoas é o inferno, a perdição eterna. Porque Deus recomenda que não andemos assim. Versículo 16, do capítulo 16 de Apocalipse: e os que congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Note que aqui, na sexta taça, as pessoas então se reunirão na batalha do Armagedon. Versículo 17: o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Ou seja, aquilo que Deus planejou para punir os homens maus, né, está feito. Essa expressão está feito indica claramente o final da grande tribulação. Versículo 18: e houve vozes, trovões e relâmpagos, um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi o grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. Então note que quando o sétimo anjo vem com a sua sétima taça e derrama, há um grande terremoto. Todas ilhas e montes mudam de lugar. Imagina como é que será a terra. Relâmpagos e vozes falam do poderio do Deus que está executando juízo contra os homens ímpios. Aqueles que a grande Babilônia significa todas as nações, porque a Babilônia, quando foi rei, é uma linguagem figurada, quando ela foi o império mundial, ela levou as nações a sua idolatria, as suas imoralidades, as suas orgias contra Deus. Então aqui no Apocalipse ela aparece como uma figura apóstata, como uma figura líder, né, que leva as outras nações à idolatria. Alguns até acreditam que a grande Babilônia seja a Igreja Católica Romana, por causa do alcance do Império Romano,
em levar o mundo inteiro à idolatria, ao paganismo. Mas o fato é que a Bíblia, ela não discrimina esse fato de maneira categórica. Talvez a Igreja Católica Romana possa ser parte da Grande Babilônia, mas isso aqui significa que são todas as formas espirituais de levar as nações contra Deus e contra a sua palavra, espalhando ensinamento de seitas pagãs e idolatria, como é o caso da Igreja Católica Romana, que leva as nações inteiras a adorar imagens e não adorar o Deus verdadeiro. Versículo 21, para encerrar. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Observe, saraiva é fogo. Quando Deus derramar a 7ª taça por intermédio do anjo, haverá trovões, vozes, terremotos, que todas as ilhas e montes mudarão de lugar. A essa altura não existe mais mar, o mar já transformou em sangue, apodreceu. Olha o estado. Cumpre aqui aquela passagem lá de Pedro, que diz que a terra será enrolada, né, no fogo de Deus, os elementos ardendo se desfarão. Note, tá? Deus destruirá essa terra, não há dúvida nenhuma, com os homens ímpios que habitaram nela. Então agora imagina, tem como Deus deixar a igreja aqui fazendo o sol descer e abrasar os homens, matar os homens com fogo? Tem como Deus deixar a igreja aqui, uma taça dessa, terremoto, onde todas as ilhas mudarão de lugar? Tem como Deus deixar a igreja aqui, quando espíritos virão como rãs, né, de todos os lugares, demônios que possuirão reis e dominarão o mundo? Tem como Deus? Não, Deus não vai deixar a igreja aqui. Antes que isso acontecer, Deus vai arrebatar a igreja. Por fim, tem como Deus deixar a igreja aqui, quando chuva de fogo, saraiva de fogo, do peso de um talento, cairá sobre a terra, a igreja estando aqui? Se isso acontecesse, seria a maior prova de que Deus não ama a igreja. Agora eu quero terminar a nossa reflexão fazendo algumas aplicações. Deus está a falar conosco nesta mensagem por sinais. Está a dar sinais de que Ele virá buscar a sua igreja. Será que vale a pena esperar essas catástrofes para colocar a vida em ordem? Ou vamos nos preparar, arrumar as nossas vestes espirituais, colocar nossa vida em ordem, nos reconciliar com Deus, aguardando a volta de Jesus? Qual que é melhor? Com certeza, se você está desviado, se você ainda não aceitou a Cristo como teu Salvador, agora mesmo você terá essa oportunidade. Você que está ao alcance da minha voz, através desse vídeo, eu vou orar agora por você. Reconcilie com Deus onde você estiver, antes que a saraiva de fogo te pegue, antes que seja tarde demais e você seja abrasado pelo sol, antes que o mar se torne sangue, aquela podridão, antes que todas estas catástrofes sejam derramadas, antes disso tudo, reconcilie com Deus agora. Olhe comigo, peça perdão ao Senhor. Não deixe o tempo da besta chegar. Antes disso, conserte a sua vida com Deus. E você pode fazê-lo agora. Feche os teus olhos. Vamos orar comigo. Se você se arrependeu, se você está arrependido dos seus pecados, se você quer abandonar aquela vida velha e quer reconciliar com o Senhor, Deus tem vestes brancas para te dar agora. Reconcilia-te com Deus. Pede perdão ao Senhor. Conserte a sua vida, porque muito breve Jesus voltará para tirar o seu povo da terra, porque Ele vai derramar as 7 taças da ira na terra e a igreja não estará mais aqui. Vamos orar então? Querido Deus e Pai, no nome santo de Jesus, oro a Ti. E se há alguma pessoa ao alcance desse vídeo, agora arrependida,
querendo colocar em ordem a sua vida. Recebe-a em teus braços de amor. Perdoe-a, Senhor. Purifica no sangue de Jesus. Muda a sua história de vida. Prepare-a para poder ser arrebatada quando Jesus vier nas nuvens dos céus para arrebatar a sua igreja. Por isso, eu oro pelos teus filhos e filhas agora. Nos prepara, estamos esperando a volta do Senhor. Nos recebe em teus braços. Ó Deus, e é assim que nós oramos, certos do teu perdão, da tua reconciliação, em nome de Jesus. Amém.